Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre renda variável, entender as vantagens, desvantagens, o que é bom, o que não é. E antes da gente começar, eu quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo por aqui. Então bora lá. Renda variável. Introdução à renda variável. Renda variável é uma categoria de investimento que engloba ativos financeiros cujo retorno não são pré-determinados no momento da aplicação. Seus rendimentos variam conforme as condições do mercado. O que isso aqui está falando para a gente? Quando a gente vai comprar um ativo na renda fixa, a gente consegue saber exatamente qual vai ser a rentabilidade que esse ativo vai me dar em um determinado período de tempo. Na renda variável, a gente não tem isso, tá? A gente não sabe quanto é que vai render, em quanto tempo vai render. O próprio nome já diz, variável. Pode ser que um mês renda X, o outro mês renda Y. A gente não consegue ter essa previsibilidade como a gente tem na renda fixa. Os rendimentos aqui, eles variam conforme as condições do mercado. Então, se o mercado está favorável para um tipo de ação X, vai se valorizar. Se é pelo um tipo de ação Y, vai se valorizar. E assim a gente vai vendo como é que funciona a renda variável. Características da renda variável. São marcados pela volatilidade e flutuações no investimento. Exemplos de renda variável: ações, fundos de ações, commodities, criptomoedas, fundos imobiliários também entra aqui, tá em renda variável. E o que essa parte aqui tá falando pra gente? Que renda variável é marcado pela volatilidade do mercado. Então, pode ser que hoje está valorizado, pode ser que amanhã desvalorize, pode ser que depois dobre de valor, pode ser que aumente 10 centavos, 5 centavos, enfim. Não tem uma regra aqui em renda variável, tá? A gente vai sempre ver essa variação com as flutuações do mercado. Como funcionam os investimentos em renda variável? Investir em renda variável significa comprar ativos que podem aumentar ou diminuir do valor ao longo do tempo, dependendo de uma série de fatores econômicos, políticos e empresariais. O que isso aqui está falando para a gente? Vamos pensar lá na pandemia. Quando a gente comprou um ativo lá na pandemia, sei lá, se você comprou um fundo imobiliário onde a maioria dos imóveis eram shoppings, é óbvio que esse fundo se desvalorizou, porque o cenário que se encontrava, o mercado, a economia em si, não tinha sentido um shopping que não podia nem abrir o shopping se valorizar. Então, óbvio que sofreu uma desvalorização. Então, renda variável significa que o nosso valor comprado por ação pode cair ou pode aumentar, dando lucros pra gente. Renda variável versus renda fixa. O que é que muda de uma para outra? Renda fixa oferece retornos previsíveis e a renda variável oferece potencial de ganhos maiores, porém com um risco maior. Como assim? O risco da renda fixa ele é muito baixo, né? Porque normalmente ele está atrelado a alguma taxa. Pode ser a taxa Selic, por exemplo, que está atrelada ao Banco Central. Pode ser o IPCA, que está atrelado à inflação. Renda variável não está atrelado a nada. Depende da empresa, depende do cenário político que a gente está vivendo, do cenário econômico. Então, pode ser que a gente compre uma ação e ela valorize muito. E também pode ser que a gente compre uma ação e ela se desvalorize. Então, renda fixa e renda variável. O poder de uma a gente tem previsibilidade, a outra a gente não faz a menor ideia do que pode acontecer. Óbvio que a gente faz análises para minimizar esses riscos e comprar ações boas, fundos imobiliários bons, de empresas boas, mas nem sempre a gente está garantindo a certeza de um lucro futuro. Benefícios da renda variável. Os investimentos de renda variável podem oferecer retornos significativamente mais altos comparados à renda física, especialmente ao longo prazo. Por quê? A gente vai receber ali o valor das ações vai se valorizar, a gente recebe dividendos, reinveste. A longo prazo é muito mais rentável a renda variável. Porém, a gente tem que pensar que a gente tem que ter uma carteira equilibrada. Então, a gente vai ter renda fixa, vai ter renda variável
E vai diversificar também nas rendas variáveis. Então, por exemplo, lá, tenho renda fixa XPTO. Tenho renda variável, quero ter ação, fundo imobiliário, BDR, commodities, enfim. Você vai pensar na sua carteira para sempre manter ela equilibrada. E aí também a renda variável permite participação nos lucros de empresas e setores de crescimento. Foi o que eu falei, a gente recebe dividendos aqui na renda variável. Riscos da renda variável. Os principais riscos incluem a volatilidade do mercado, possibilidade de perda financeira e uma análise mais aprofundada. É crucial uma estratégia bem definida e um perfil de risco bem alinhado. O que isso aqui está falando para a gente? Que a gente tem probabilidades de perdas financeiras do risco, né, que a gente está correndo aqui. E uma necessidade de uma análise mais profunda. Na renda fixa, a gente tem muito claro a segurança da renda fixa, né? Então, a gente vê, tá rendendo isso por causa disso, sei lá, o Tesouro Selic, por exemplo, que é o investimento mais seguro do país. Ele tá rendendo a taxa Selic, então tá rendendo atualmente, no vídeo, na data em que esse vídeo está sendo gravado, 11,75% ao ano. A gente precisa fazer muitas análises para saber se vai ser isso, se não vai não, porque ele é definido já, a gente já tem previsível o quanto ele vai me render. Já a renda variável, eu não posso simplesmente abrir uma ação, olhar e falar assim, acho que eu gosto disso aqui, vou comprar. Não, a gente tem que fazer uma análise mais detalhada do que é que a gente está comprando, no que é que a gente está investindo. E saber se está alinhado ao nosso perfil de risco. Por quê? Se você tem um perfil mais conservador, não faz sentido você investir nisso aqui. Você tem que ter um perfil pelo menos moderado a agressivo para poder entrar na renda variável e fazer essa diversificação que a gente está falando aqui. Quem deve investir em renda variável? Investidores com maiores tolerância ao risco, que foi o que eu acabei de falar, com objetivos de longo prazo. Por quê? Você vai investir numa ação, num fundo imobiliário, enfim. Beleza. Comprei ali a ação, comprei o fundo imobiliário, só que não era um dinheiro que eu poderia colocar para um longo prazo. Aconteceu uma desvalorização, eu precisei tirar aquele dinheiro dali. Pô, você perdeu dinheiro. Então, o dinheiro que a gente vai destinar para renda variável vai ser sempre com foco no longo prazo, tá? Para a gente não ficar no prejuízo. E é recomendável que já tenha uma reserva de emergência estabelecida e um conhecimento básico do mercado. Como assim? Para a gente começar a investir, a gente tem que ter a nossa reserva de emergência montada, ou então ir montando ela ao longo que a gente vai montando a nossa carteira, né? Quando a gente tem uma reserva de emergência já estabelecida, a gente consegue pôr um pezinho em outros lugares. Como assim? Tem sua reserva de emergência, agora vou me arriscar em ações, vou me arriscar em fundos imobiliários. Por quê? Não vai, sua reserva de emergência ela já está pronta, então não vai ser um dinheiro que você tiraria para correr o risco. E sempre investir quando você tiver conhecimento. Não porque você ouviu fulaninho falando alguma coisa de alguma ação. Invista sabendo o que é que você está fazendo e não porque você viu alguém falando bem daquele ativo. Estratégias de investimento em renda variável. Diversas estratégias podem ser aplicadas. Não existe nenhuma estratégia certa, né? Vamos dizer assim, cada um vai ter a sua. Por quê? Às vezes, o que faz sentido eu ter na minha carteira, você acha que não faz sentido para você. E vice-versa. Qual é o problema nisso? Nenhum. Cada um vai montar a sua própria estratégia de investimento. A importância da educação financeira. Para a gente ter um sucesso na renda variável, é essencial que a gente saiba interpretar o mercado e os riscos e afins. Por quê? Quando você não entende nada, você vai ver uma ação se desvalorizando, vai cair, sei lá, 2%, você vai falar assim, meu Deus, acho que eu comprei na hora errada, eu vou vender aqui e depois eu vejo no que dá. Cara, você vai só perder dinheiro, tá? Então, você não pode no calor do momento. Você comprou uma ação porque você fez uma análise e você entendeu que era uma ação boa, que fazia sentido você se tornar sócio dela, porque esse é o pensamento que a gente tem que ter quando a gente compra um determinado ativo. Então, segura isso, nem fica olhando muito quanto é que tá rendendo, quanto é que não tá. Deixa pra pensar nisso lá na frente, pensando no longo prazo, tá? Conclusão.
Renda variável pode ser uma parte valiosa de uma carteira diversificada, oferecendo um crescimento significativo. No entanto, requer uma abordagem cuidadosa e informada. O que está falando aqui pra gente? Que é muito bom a gente ter ação, fundo imobiliário na nossa carteira, porque eles podem oferecer pra gente um lucro muito maior do que a renda fixa. Mas a gente tem que sempre ficar atento e entender o que é que está acontecendo, não correr riscos desnecessários, né? Sempre fazer uma análise muito correta daquele determinado ativo. Então, se você gostou desse vídeo, quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.